Imagine que você passou a vida inteira empurrando uma porta. Você se esforça, coloca todo o peso do seu corpo contra a madeira. Você sua, se frustra, seus músculos tremem de tensão, os nós dos seus dedos estão brancos. E a porta não cede nem 1 milímetro. Você está esgotado. Enquanto isso, pelo canto do olho, você vê outras pessoas passando ao seu lado. Elas chegam à mesma porta, tocam suavemente a maçaneta, puxam-na para trás e entram sem o menor esforço. A porta dizia, puxe, e você passou décadas empurrando. Não solte essa imagem ainda. Observe-a, porque esta é a radiografia clínica da sua vida. Fomos programados, através de uma engenharia social e cultural brutal, para acreditar que o esforço desmedido, o atrito e o esgotamento são os únicos pedágios válidos para conseguir o que queremos. Venderam a você a mentira de que, se não está sofrendo, não está avançando. Que descansar é um sintoma de fraqueza e que fluir é o consolo dos medíocres que não têm ambição. Mas a sua biologia está lhe enviando uma mensagem de erro. Esse estresse crônico, essa insônia, esse nó no estômago que não desaparece, não são fraqueza. São o seu sistema nervoso avisando que você está operando contra a física do universo. Você está empurrando a porta errada. Hoje vamos demolir essa crença. Vamos mergulhar em uma filosofia de eficácia radical que sobreviveu por milênios, não porque seja mística, mas porque funciona de maneira implacável. Hoje você vai descobrir por que resistir menos o levará infinitamente mais longe do que lutar com todas as suas forças. Mas, antes de entrar nessa fenda, quero lhe pedir uma ancoragem somática. Se você está disposto a parar de lutar contra a correnteza e começar a usá-la a seu favor, deixe uma marca da sua presença. Escreva nos comentários de qual cidade você está me ouvindo agora e acrescente a palavra solto. Fico fascinado em ver como essa rede de mentes lúcidas se espalha pelo mundo. Deixe sua cidade, sua âncora, e vamos caminhar juntos em direção ao vazio. Há mais de 2.500 anos, na China antiga, em uma época de guerras, caos e tiranos obcecados pelo controle, viveu um homem chamado Lao Tse. Ele não era um guerreiro banhado em sangue, nem um imperador cercado de ouro. Era um arquivista. Um homem que observava o comportamento humano a partir do silêncio das bibliotecas reais. Lao Tse via como os homens poderosos se destruíam em sua busca neurótica por mais poder. Observava como os ambiciosos, após sacrificarem sua saúde e sua paz, terminavam sentados em tronos vazios. E notava, com precisão clínica, como aqueles que lutavam contra a correnteza terminavam afogados por ela. Dessa observação pura, sem filtros, não nasceu uma religião. Nasceu o taoísmo. Uma ciência do comportamento humano. Não lhe pede que acredite em nada sobrenatural. Não exige rituais de sacrifício nem preces. Exige algo muito mais difícil: a observação absoluta da natureza. O núcleo operativo dessa filosofia se resume em 2 sílabas: Wu Wei. No Ocidente, nós traduzimos isso de forma desajeitada como não-ação. E ao fazer isso, nós a pervertemos. Achamos que significa sentar no sofá, cruzar os braços e esperar que a causalidade resolva nossos problemas magicamente. Mas Wu Wei não é inércia. É ação sem atrito. É a intervenção cirúrgica no momento exato. É nadar a favor da corrente hidrodinâmica em vez de esgotar suas reservas de glicogênio lutando contra ela. O esforço existe, mas a resistência desnecessária foi eliminada. É a eficácia em seu estado mais puro. Você avança o dobro, consumindo a metade da energia. Pense na água. A água é a estrutura molecular mais branda, dócil e flexível que existe em nosso planeta. Não tem forma própria, cede diante de qualquer obstáculo. No entanto, a água é a força mais destrutiva e transformadora da Terra. Pode perfurar a rocha mais densa e cortar o aço. O Grand Canyon do Colorado, uma imensa cicatriz na face da Terra, não foi criado por explosões nucleares nem por força bruta. Foi esculpido gota a gota, correnteza a correnteza, durante milhões de anos. A água não lutou contra a pedra. A água, simplesmente, fez o que a água faz. Encontrou o vazio e fluiu através dele. E ao fluir sem resistência, sem ego, transformou a paisagem inteira.
Agora, direcione esse olhar para si mesmo. Quantas vezes você tentou forçar situações que claramente a realidade estava rejeitando? Quantos relacionamentos tóxicos você manteve vivos artificialmente, injetando neles sua própria energia, porque o seu ego se recusava a aceitar o fracasso? Quantos trabalhos você suportou, pulverizando sua saúde mental e seu sistema imunológico, só para se encaixar em um roteiro que nem foi você quem escreveu? Nosso córtex pré-frontal, obcecado pela narrativa do eu, nos convence de que render-se é uma humilhação, que soltar é perder. Mas as evidências empíricas ao seu redor dizem outra coisa. As pessoas mais estressadas, mais inflamadas biologicamente, mais profundamente infelizes, são exatamente aquelas que nunca param de lutar. Vivem em um estado de guerra permanente. Em guerra contra o relógio, em guerra contra seus colegas, em guerra contra os próprios corpos. O taoísmo propõe uma heresia contra o mundo moderno. Propõe que, talvez, a imensa rede de causalidade na qual habitamos tenha uma mecânica mais inteligente do que os seus planos rígidos. Propõe que a sua insistência em controlar cada variável está afastando você da eficiência real. Isso não é um chamado à mediocridade. Não significa que você deva abandonar sua ambição, nem se tornar um espectador anestesiado da própria vida. Significa encontrar o ponto de equilíbrio termodinâmico, ter uma intenção clara, mas estar absolutamente disposto a permitir que a trajetória mude sem aviso prévio. Imagine que você está dirigindo com um destino claro. Você tem o seu objetivo, tem a intenção, mas, de repente, há um muro de concreto bloqueando a rodovia principal. O homem moderno, o escravo do controle, freia bruscamente. Desce do carro, soca o capô, grita, amaldiçoa o governo, sofre um pico de pressão arterial e fica horas preso diante do muro, exigindo que a realidade mude e se adapte ao seu mapa. A sua mente está presa no como deveria ser. O praticante de Wu Wei, o estrategista taoísta, vê o muro. Ele não se irrita com o concreto, porque o concreto não tem intenções. Simplesmente avalia a nova topografia da realidade, gira o volante e pega o desvio. Não há drama. Não há gasto de energia emocional. E muitas vezes, esse desvio o leva por uma estrada secundária, onde ele descobre uma variável, uma oportunidade, que jamais teria visto na rodovia principal. Às vezes, ele chega até mais cedo. A rigidez dos nossos planos é a arquitetura do nosso próprio inferno. Acreditamos que mudar de direção é admitir uma derrota. Acreditamos que o nosso valor pessoal depende de executar as coisas exatamente como a nossa neurose havia imaginado. Aí está o erro. Não é a realidade que machuca você. A realidade é neutra. O que rasga você por dentro é o seu atrito contra a realidade. É a colisão em alta velocidade entre o que você exige que aconteça e o que as leis da física ditam que está acontecendo. Lao Tse observou isso na botânica. A árvore dura e rígida, aquela que não se dobra, é quebrada e arrancada pela raiz pelo furacão. Mas o junco verde e flexível inclina-se até tocar o chão quando passa o vento feroz, e quando a tempestade acaba, volta a erguer-se, intacto. O junco não é fraco. Sua flexibilidade é a tecnologia de sobrevivência mais avançada que existe. Analise a si mesmo agora. No seu escritório, na sua família, nas suas finanças. Você é carvalho ou é junco? Quando as circunstâncias não se dobram aos seus desejos, você se quebra por dentro, inflama-se de raiva ou se adapta à nova morfologia do terreno. Quando alguém contradiz os seus dogmas, você ergue muros defensivos ou tem a amplitude mental para absorver a informação sem se sentir atacado. O ego é o bloqueador absoluto do estado de fluxo. O ego é essa estrutura psíquica que o convence de que você é o centro do tabuleiro, de que a sua visão é a única correta, de que ceder 1 centímetro é uma derrota mortal. O taoísmo lhe pede uma tática contraintuitiva. Faça-se pequeno para se tornar invulnerável. Renuncie ao controle microscópico para ganhar o poder macroscópico. Pare de gastar sua energia vital tentando impressionar e dominar a todos, e use-a para afinar a sua própria percepção. Pense nos indivíduos verdadeiramente mais poderosos e lúcidos que cruzaram seu caminho. Os verdadeiros predadores de topo intelectuais não são os que gritam, nem os que batem na mesa,
nem os que tentam dominar cada conversa. Esses são os frágeis, os que têm medo de serem descobertos. Os indivíduos de alto calibre são silenciosos, observam mais do que emitem, escutam o vento antes de se mover. A força deles não precisa de validação externa. São como uma montanha. A montanha não gasta energia tentando convencê-lo do seu tamanho. Ela simplesmente ocupa o seu espaço, e isso é o suficiente. Quero que façamos um exercício clínico neste momento. Pense em um nó de tensão na sua vida. Aquela situação específica que está roubando as suas horas de sono. Aquele problema no trabalho, aquele familiar que o drena, aquela injustiça financeira, aquela expectativa frustrada. Traga isso à mente. Sinta como, ao pensar nisso, o seu ritmo cardíaco se altera levemente. Agora, faça a si mesmo uma pergunta brutalmente honesta. O que aconteceria com o seu corpo, com o seu nível de estresse, se neste exato segundo você decidisse parar de lutar contra a existência desse problema? Não estou pedindo que o ignore. Não estou dizendo para você fugir nem se render. Estou pedindo que você pare de resistir ao fato de que ele já está aqui. Que aceite suas dimensões reais, sem adicionar a narrativa de que isso não deveria estar acontecendo. Existe uma confusão tóxica entre aceitação e resignação. São opostos biológicos. A resignação é um estado depressivo, passivo e derrotista. É dizer, eu desisto, deixo-me esmagarem. É o abandono da sua soberania. A aceitação, por outro lado, é ativa, estratégica e letalmente eficiente. É a avaliação em tempo real do seu campo de batalha. É dizer, o inimigo está aqui, mede 2 metros, está armado e a saída está bloqueada. É o que temos. A partir da aceitação, você pode operar com lucidez. A partir da resistência, você só pode reagir com raiva e medo. Quando você aceita que o seu chefe tem uma estrutura de personalidade narcisista, você para de gastar volts de energia odiando-o todas as manhãs ou esperando que ele mude num passe de mágica. Essa energia, agora liberta do atrito, pode ser investida para desenhar uma estratégia para neutralizar o impacto dele, ou para buscar outro ambiente onde as suas capacidades sejam rentáveis. Quando você aceita que um relacionamento amoroso acabou, a necrose para. Você deixa de se torturar imaginando futuros fantasmas. Pode processar o luto biológico, honrar a memória do que funcionou e limpar o terreno para construir de novo, sem carregar o cadáver de uma ideia morta sobre os seus ombros. Quando você aceita que o seu corpo tem 40, 50 ou 60 anos e que as suas células têm uma taxa de regeneração diferente, você para de se castigar tentando competir com a biologia de alguém de 20. Você substitui a guerra contra o próprio espelho por uma nutrição estratégica. Cuida do seu veículo a partir da precisão, não a partir do pânico. O taoísmo é a escola dos estrategistas definitivos. Ele lhe ensina que a vida é um sistema de correntes fluidas. Você pode nadar contra, destruindo seus músculos até se afogar, ou pode identificar a corrente principal e usá-la como motor de propulsão. Os antigos mestres passavam décadas observando a natureza por um motivo muito simples. A natureza não tem ego e, portanto, não comete erros de ineficiência. O lobo não tenta ser uma águia. O inverno não pede desculpas por matar as folhas, nem compete com o verão. O carvalho não sofre de ansiedade por não ser um pinheiro. Cada organismo executa o seu código genético no seu momento exato de amadurecimento. Nós, humanos modernos, somos a única espécie do planeta que opera contra o seu próprio design. Tentamos ser o que o marketing nos diz para sermos. Forçamos resultados em prazos que violam a biologia. E, acima de tudo, vivemos habitando zonas temporais que não existem. Faça um scanner da sua própria mente hoje. Quantas vezes o seu corpo físico estava em um lugar, mas o seu cérebro estava processando dados em um tempo e espaço completamente diferentes? Você estava comendo com a sua família, mas a sua rede neural estava no escritório resolvendo um e-mail. Você estava no escritório, mas a sua memória estava repassando uma discussão que você teve há 3 anos. Você é um fantasma. Está cronicamente ausente do único ponto no espaço-tempo onde tem capacidade de manobra: o agora. O taoísmo é uma machadada que corta a corda do passado e do futuro. Exige que você retorne à coordenada 0.
Porque a realidade é que o passado é memória armazenada nos seus neurônios, e o futuro é uma simulação preditiva do seu lobo frontal. Nenhum dos dois tem densidade material. Apenas este segundo em que o ar entra pelo seu nariz existe. E você o está queimando resistindo a ele. Como retornamos à coordenada zero quando o barulho é ensurdecedor? Usando a tecnologia mais antiga e subestimada que você possui, seu aparelho respiratório. A respiração é o único sistema autônomo do seu corpo sobre o qual você também tem controle consciente. É a ponte de comando entre o seu cérebro analítico e o seu sistema nervoso primitivo. Neste exato momento, enquanto me escuta, os seus pulmões estão se enchendo e esvaziando. Mas, até que eu mencionasse isso, o seu cérebro havia filtrado essa informação. É nesse nível de anestesia que vivemos em relação ao nosso próprio maquinário. Os observadores do Tao desenvolveram técnicas de respiração milhares de anos antes que a neurociência moderna descobrisse que o nervo vago regula os nossos níveis de estresse. Eles sabiam empiricamente que mudar o ritmo do fole mudava o estado da mente. Quando você respira de forma superficial e acelerada, envia um sinal químico ao seu cérebro que diz: há um predador por perto. Prepare-se para lutar ou fugir. Mas quando você domina o seu diafragma e força uma respiração profunda e lenta, você hackeia o sistema. Injeta um código na sua biologia que diz: estamos a salvo. Baixe as defesas, economize energia. O seu ritmo cardíaco cai. A sua pressão arterial se estabiliza. O seu córtex pré-frontal se reativa, devolvendo a você a capacidade de tomar decisões racionais. Tudo isso, simplesmente por alterar a mecânica de absorção de oxigênio. Vamos fazer o teste empírico. Não pense, apenas execute. Esvazie os seus pulmões. Agora, inspire profunda e lentamente contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segure o ar, sinta a pressão interna, durante 4 segundos. E agora, expire lentamente pela boca, controlando a saída do ar, durante 6 segundos. Repita este ciclo 3 vezes na sua própria mente. Note a mudança de temperatura na sua pele. Note como o falatório de fundo da sua mente baixou vários decibéis. Não é mágica, é neurobiologia aplicada. E este é o espírito central desta filosofia. Não requer que você compre nada, não requer gurus nem assinaturas mensais. O instrumental completo para governar o seu estado interno veio instalado de fábrica no seu próprio organismo. O seu único trabalho é desenterrar o manual de instruções. A cultura atual é um mecanismo de extração de atenção. Ela o projeta para buscar respostas em telas, em especialistas, em produtos, em ruído externo. Mas no fundo da sua arquitetura mental, você já sabe exatamente qual decisão deve tomar a respeito desse problema que o sufoca. O problema é que o barulho ensurdecedor do mundo exterior e a retroalimentação do seu próprio medo afogam esse sinal interno. O taoísmo eleva o silêncio à categoria de ferramenta suprema. E não me refiro ao silêncio acústico. Falo do silêncio interno. Esse estado de quietude implacável, onde o barro do lago assenta no fundo e a água volta a ser cristalina, permitindo que você veja exatamente o que há por baixo. Eu lhe faço uma pergunta incômoda. Quando foi a última vez que você foi capaz de suportar o silêncio total durante 15 minutos? Sem música, sem podcast, sem celular, sem falar com ninguém, sem estímulos. Apenas a crua presença da sua própria existência. Para o cidadão médio, isso gera pânico, porque quando os estímulos se apagam, os demônios internos que ele esteve evadindo se apresentam de uma vez. Aparece o vazio. Mas é exatamente nesse vazio que reside a informação crítica que você está procurando. A clareza que você mendiga aos outros, a direção que você busca nos horóscopos, a calma que você tenta comprar nas férias, tudo está ali, comprimido no centro do seu silêncio, esperando que você pare de fugir. Falemos agora do código binário do universo, o Yin e o Yang. Você já viu o símbolo 1000 vezes, um círculo perfeito, dividido em 2 lágrimas entrelaçadas, uma negra e uma branca. Dentro da lágrima negra há um ponto branco, e dentro da branca, um ponto negro. Esse símbolo não é um adorno exótico, é a fórmula matemática da realidade.
Ele representa a dualidade interdependente da existência. Luz e sombra, atividade e descanso, expansão e contração, ordem e caos, masculino e feminino. Não são forças inimigas lutando até a morte, são polaridades complementares que se geram mutuamente. Entenda isto, não existe a sombra sem uma fonte de luz que a projete. Você não pode registrar conceitualmente o prazer se o seu sistema nervoso nunca mapeou a textura da dor. Você não pode compreender a profundidade da vitória se não saboreou as cinzas do fracasso. Os opostos não se anulam, eles se definem. A patologia profunda do mundo moderno é que nos condicionaram a querer hackear o símbolo. Queremos mutilar o círculo. Queremos o yang sem o yin. Exigimos felicidade constante, sem rastro de tristeza. Buscamos o prazer narcótico, fugindo da dor necessária. Queremos o prêmio, mas rejeitamos o esforço e a queda. E, ao rejeitar ferozmente a metade escura do espectro humano, nos mutilamos. Nos transformamos em seres frágeis, assépticos, incapazes de processar a totalidade da experiência de estar vivos. O taoísmo não lhe pede que busque a dor, lhe pede que a integre. Convida você a entender que os momentos de escuridão não são falhas no seu código, nem castigos de um universo vingativo. Eles são a forja onde a espada é temperada. Faça uma memória retrospectiva. Escaneie os momentos que provocaram as mutações mais profundas e necessárias na sua estrutura de caráter. Não foram os dias confortáveis na praia. Foram as humilhações, as perdas devastadoras, os términos que o partiram em dois, os fracassos em que você sentiu que o chão desaparecia sob os seus pés. Nessa escuridão, sob a pressão esmagadora dessa dor, os elementos fracos da sua personalidade foram carbonizados. O que sobreviveu e emergiu dessa caverna foi uma versão de você mesmo com maior densidade, com mais sabedoria, com uma compaixão real. A escuridão não foi o seu túmulo, foi o seu útero. Então eu lhe pergunto, por que continuamos correndo aterrorizados diante do primeiro sinal de sofrimento? Por que anestesiamos com remédios, álcool ou telas qualquer emoção que não seja euforia plástica? Por que esquecemos a mecânica do equilíbrio? Esquecemos que a vida é uma respiração contínua e que nos recusarmos a expirar só nos provocará a asfixia. O mestre taoísta não é um ser de luz que levita imune ao sofrimento. É alguém que mudou o seu protocolo de interação com a dor. Ele a observa sem se fundir com ela. Deixa que o fogo queime o que tiver que queimar, sem adicionar a lenha do vitimismo. Utiliza a energia da crise como combustível para a transformação. Essa atitude, essa maestria sobre si mesmo, requer treinamento. Não é um interruptor que você liga após ver um vídeo, mas cada milímetro que você avança nesta direção libera quantidades massivas de energia no seu sistema. Visualize por um segundo o volume de energia calórica e mental que você desperdiçou apenas nesta semana, preocupando-se com cenários hipotéticos que não ocorreram, irritando-se por conversas que já são ecos do passado, temendo a opinião de pessoas que não importam para você. É um desperdício monumental. Você está sangrando a sua vitalidade. Essa energia que você queima em batalhas fantasmas é a mesma energia que você precisa para construir, para proteger os seus, para manter o seu sistema imunológico alerta, para viver com ferocidade. Você está tentando aquecer uma casa em pleno inverno enquanto deixa todas as portas e janelas escancaradas. O treinamento taoísta é o processo de aprender a fechar essas janelas. É a arte da conservação da energia. É escolher com uma frieza quase marcial onde você investe a sua atenção, em vez de dispará-la automaticamente contra qualquer estímulo que cruze o seu caminho. Nem toda opinião exige a sua resposta. Nem toda ofensa merece a sua reação. Nem todo problema exige a sua intervenção imediata. Muitas vezes, a estratégia mais letal e efetiva é a inação calibrada. Observar, dar um passo atrás e deixar que os vetores de força se anulem a si mesmos. Permita-me contar uma das parábolas mais contundentes sobre a futilidade de julgar a realidade. É a história do camponês taoísta, ou o ancião Sai Weng. Em um remoto vilarejo de fronteira, vivia um velho camponês junto com seu filho. Sua posse mais valiosa, o motor do seu sustento,
Era um belo e forte cavalo. Certa manhã, ao ir ao estábulo, o cavalo não estava lá. Havia se assustado, quebrado a cerca e fugido para as montanhas onde habitavam as tribos bárbaras. Os vizinhos do vilarejo, alarmados com a tragédia econômica, correram à casa dele para consolá-lo. Oh, que desgraça terrível! Você perdeu sua única fonte de riqueza. Que péssima sorte você tem! O camponês, tomando seu chá com o rosto inexpressivo, olhou para eles e disse suavemente: Pode ser boa sorte, ou pode ser má sorte. Quem sabe? Os vizinhos foram embora murmurando sobre a demência do velho. Passaram-se os meses. Uma tarde, um barulho estrondoso sacudiu o chão do vilarejo. O cavalo do camponês estava voltando, mas não vinha sozinho. Em seu instinto de manada, havia trazido consigo 3 magníficos garanhões selvagens das montanhas. O camponês era agora o homem mais rico da região. Os vizinhos, eufóricos, correram para parabenizá-lo. Incrível! Seu cavalo fugitivo lhe trouxe uma fortuna. Que sorte maravilhosa você tem! O camponês ajeitou suas ferramentas e, com a mesma voz imperturbável, respondeu: Pode ser boa sorte, ou pode ser má sorte, quem sabe? Na semana seguinte, o jovem filho do camponês começou a tarefa de domar os novos cavalos selvagens. Montou em um dos garanhões mais impetuosos, mas o animal, arisco, empinou violentamente e arremessou o rapaz contra as pedras. O jovem fraturou a perna em múltiplas partes, ficando manco para o resto da vida. Os vizinhos, consternados, vieram chorando. Os céus estão punindo você. Seu único filho ficou aleijado. Que sorte espantosa e terrível! O velho, enquanto enfaixava a perna do filho, não alterou o pulso. Olhou para eles e repetiu: Pode ser boa sorte, ou pode ser má sorte. Quem sabe? Apenas um ano depois, estourou uma guerra brutal nas fronteiras do Império. O exército do imperador chegou à aldeia e recrutou à força todos os jovens saudáveis e fortes para levá-los à linha de frente da batalha. Foi um massacre. Nenhum dos jovens da aldeia sobreviveu. Porém, quando os oficiais viram o filho do camponês mancando severamente, o rejeitaram por não estar apto para o combate. Foi o único jovem da sua geração que salvou a vida e pôde ficar cuidando do pai na velhice. Os vizinhos vieram lhe dizer: Que imensa sorte você tem! Mas você já sabe qual foi a resposta do camponês. Esta narrativa é um scanner da nossa arrogância psicológica. Ilustra a estupidez de julgar um evento em tempo real. O que hoje se apresenta a você como a catástrofe que destruirá a sua vida, amanhã, sob a fria luz do tempo, pode se revelar como a intervenção cirúrgica que o salvou de algo infinitamente pior. E aquele golpe de sorte que você celebrou pode ser a semente da sua própria perdição. Revise a sua própria biografia. Lembra daquele emprego do qual o demitiram injustamente e que o forçou, no meio do pânico, a se reinventar e encontrar a sua verdadeira vocação? Lembra daquele relacionamento tóxico que destruiu seu coração ao ir embora, mas que, ao olhar para trás, foi a libertação que permitiu que você conhecesse a pessoa certa ou se reencontrasse consigo mesmo? Lembra daquele fracasso estrondoso que quebrou o seu orgulho, mas lhe deu a lição de humildade e estratégia que hoje o torna invulnerável? O camponês sábio não salta de alegria nem afunda na miséria, porque compreende que a história da vida nunca fecha o capítulo. Cada evento é apenas uma peça que se move em um tabuleiro infinito, cujo desenho final está fora do nosso campo de visão. Emitir um julgamento definitivo antes que o tempo faça o seu trabalho é pura soberba intelectual. Não se trata de anestesiar-se. Esta perspectiva não o transforma num robô. Você pode sentir o rasgo da dor quando o ferem. Pode sentir a expansão da alegria quando triunfa. A diferença crítica, a tecnologia do sábio, é que você não se identifica com a emoção. Você não constrói a sua identidade em torno do sofrimento. A emoção é uma onda. Você a sente quebrar contra você, deixa que a água o encharque e depois a deixa recuar para o mar. Como o céu infinito que permite a passagem de nuvens negras e nuvens brancas. O céu não tenta reter as belas nuvens, nem entra em pânico para empurrar as nuvens de tempestade. Ele simplesmente oferece o espaço. Você é o céu, não as nuvens. A sua consciência profunda permanece intacta, observando,
enquanto as circunstâncias, os medos e as euforias transitam. O sofrimento evitável nasce no dia em que você esquece que é o céu e começa a acreditar que é a tempestade. Há mais um conceito nuclear no taoísmo: o T. Traduz-se vagamente como virtude, mas não no sentido moral dos ocidentais. T é poder interior, ou natureza autêntica. É a manifestação pura do que você é quando para de bloquear a sua própria arquitetura. Cada indivíduo nasce com um T específico, uma forma geométrica única de processar e interagir com a realidade. Quando você opera alinhado com o seu T, não há resistência. O trabalho não o drena, ele o retroalimenta. O problema sistêmico é que, desde que somos escolarizados, nos obrigam a reprimir o nosso T. Nos colocam em moldes pré-fabricados. Nos ditam o que devemos desejar, em que velocidade devemos nos mover e qual fachada devemos manter. Assim, começamos a construir uma armadura de falsidade sobre a nossa natureza. Acabamos caminhando pela vida usando uma roupa de chumbo que não é do nosso tamanho. Recuperar o seu T é o trabalho de demolição de toda uma vida. É ir arrancando com um cinzel as camadas de condicionamento social, os medos herdados dos seus pais e as expectativas do seu círculo, até encontrar a liga original da qual você era feito antes que dissessem a você quem deveria ser. Faça a análise. As pessoas mais magnéticas, perigosamente carismáticas e sólidas que você conhece são aquelas que operam a partir do seu T. Elas não tentam convencê-lo de nada, não mendigam a sua validação, são inegavelmente elas mesmas. Essa autenticidade, num mundo onde 90% da população caminha com uma máscara de relações públicas, é um farol cegante. Encontrar alguém que renunciou a fingir é como beber água limpa após cruzar o deserto. Faça a si mesmo a pergunta-chave: o que aconteceria se, a partir de amanhã, às 6 da manhã, você decidisse soltar todas as máscaras defensivas? Se parasse de fingir interesse por temas que o entediam profundamente. Se parasse de sorrir quando não tem vontade. Se admitisse friamente que não tem a resposta para um problema. Se mostrasse as suas vulnerabilidades sem pedir desculpas. Haveria um impacto imediato. Você perderia relacionamentos superficiais. Pessoas que se alimentavam da sua máscara se afastariam assustadas, mas esse fogo limparia o terreno. Os relacionamentos que sobrevivessem seriam de titânio. E você começaria a emitir uma frequência que atrairia para a sua vida elementos, pessoas e situações que ressoam com o seu código-fonte original, e não com o personagem falso que você estava mantendo à custa da sua saúde mental. Para ir fechando este círculo, devemos abordar o vírus do desejo e da ambição. O taoísmo não é um puritanismo que condena o desejo humano. Ele o observa como um fenômeno termodinâmico. O desejo descontrolado, a sede constante, é uma hemorragia de energia e a fonte primária da angústia. Quando você deseja ferozmente que algo aconteça, está criando, em frações de segundo, um abismo entre a sua realidade presente e a sua projeção ideal. Essa lacuna geométrica gera tensão, e se o desejo se torna obsessivo, a tensão fratura a psique. Transforma-se em ansiedade crônica. O mestre não deixa de desejar. Ele deixa de se apegar ao resultado. Tem preferências estratégicas, mas não as transforma em exigências absolutas. Quer alcançar o objetivo, mas a sua estabilidade emocional não está hipotecada a essa conquista. É a diferença radical entre o "vou trabalhar para conseguir isso, porque é a minha natureza", e o "se eu não conseguir isso, não sou ninguém e a minha vida não faz sentido". A primeira atitude lhe dá leveza e foco tático. A segunda o condena a ser um prisioneiro da sua própria mente, insatisfeito durante o processo e, na maioria das vezes, insatisfeito mesmo quando alcança o objetivo, porque a mente condicionada inventará automaticamente um novo desejo superior. Quantas coisas você perseguiu com desespero, acreditando que eram a chave do paraíso, e 15 dias após obtê-las, você voltou exatamente ao seu nível básico de vazio interno. A promoção, a conta bancária, o objeto de luxo. O pico de dopamina se dissipa e você fica a sós consigo mesmo outra vez. O poder real não é acumular coisas externas, é imunizar-se contra a necessidade de tê-las. O texto fundamental do Tao nos diz:
Aquele que sabe que tem o suficiente é o homem mais rico do império. A riqueza é uma proporção, não uma quantidade. Se o seu desejo é sempre maior que os seus recursos, você é um mendigo. Se a sua capacidade de satisfação é profunda e você desfruta do básico, você é um rei soberano. A riqueza interior é um estado de percepção. Exige que você decida, ativamente, focar o radar nas estruturas da sua vida que já funcionam, em vez de viver obcecado com o pixel que falta na tela. Faz o inventário duro da realidade física. Um sistema cardiovascular que opera em silêncio e o mantém vivo. Um teto que o isola das temperaturas mortais da natureza. Acesso imediato a nutrientes limpos. Temos como garantidos os alicerces da nossa existência e só percebemos a sua precisão milagrosa no dia em que falham numa sala de hospital. O taoísmo exige que você desperte para essa gratidão tática hoje, agora, enquanto possui os ativos, em vez de chorar por eles quando o tempo, inevitavelmente, tirá-los de você. A gratidão, neste contexto, não é um cartão postal de autoajuda. É recalibrar o foco dos seus sensores para reconhecer que, mesmo no centro da sua crise atual, a balança da vida continua tendo contrapesos maravilhosos. Os pessimistas crônicos sofrem de cegueira seletiva. Só veem a ameaça e se paralisam. Os otimistas tóxicos também são cegos. Negam a ameaça e terminam devorados por ela. O observador taoísta vê o tabuleiro completo. É capaz de sustentar a paradoxo na sua mente. A vida é brutal, perigosa e difícil, e simultaneamente é de uma beleza deslumbrante e improvável. E ele pode manter a sua paz no olho do furacão, sem exigir que a realidade seja domesticada a seu gosto. Chegar a esse estado não é um evento místico, é um treinamento contínuo do seu sistema de respostas. A cada dia, diante de cada e-mail que o irrita, diante de cada obstáculo logístico, diante de cada pessoa difícil, você tem a opção. Pode escolher o padrão de resistência e tensão, ou pode escolher a mecânica do fluxo e da adaptação. O seu design neurológico inicial vai empurrá-lo para a resistência, porque o medo é rápido. Mas a consciência é superior. Com prática deliberada, você introduzirá pausas, e nessa pausa escolherá soltar um grau de pressão. Com o tempo, o estado de fluxo deixará de ser um esforço para se converter na rota padrão dos seus neurônios. Você se transformará em uma máquina de resolver a realidade com um mínimo de atrito. Os grandes estrategistas da história, os que não se queimaram antes do tempo, não tinham magia no sangue. Simplesmente haviam hackeado a sua relação com o controle. Onde a massa via muros inquebráveis, eles viam correntes aproveitáveis. Onde os demais lutavam às cegas, eles davam um passo para trás e permitiam que o inimigo caísse pelo seu próprio impulso. Você pode aplicar esta tecnologia hoje. O próximo revés que o atingir, não reaja nos primeiros 5 segundos. Freie o pulso. Observe como seu corpo quer se contrair, fechar os punhos e lutar. E, com um ato de vontade pura, relaxe a mandíbula. Baixe os ombros. Você não tem que se render, mas tem que parar de empurrar a porta que diz puxe. A água não pergunta à montanha se tem permissão para chegar ao mar. A sua natureza é descer. A sua natureza é a clareza e o equilíbrio. Pare de lutar contra os fantasmas da sua mente. Pare de exigir garantias de um universo caótico. Confie na maquinaria silenciosa da realidade. Se esta mensagem desativou, ainda que em apenas 1 grau, o barulho da sua mente, se você compreendeu a arquitetura da sua própria resistência, faça com que esta informação flua. O algoritmo da distração não quer que as pessoas escutem isso. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está quebrando a cara por empurrar a porta errada. O Tao observa você. A realidade oferece a você as suas correntes. A escolha é sua. Continua desgastando seus ossos em uma guerra imaginária ou se transforma na água que transforma a pedra. Nada o detém. Apenas a sua insistência em controlar o incontrolável. Solte o leme e comece a navegar de verdade.